Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana, que ela seja produtiva e muito abençoada, não só para você, mas também para toda a sua família. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos trazer muitas dicas para você vencer a timidez e conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos mostrar também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos lançar daqui a pouquinho a nossa enquete do dia. Vamos fazer a nossa pergunta de hoje. Você vai ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta. E também através da linha interativa você vai poder ligar para a gente e deixar sua dúvida sobre o tema ou seu depoimento. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. A timidez é um problema real e existe em vários graus, desde ficar sem jeito diante de algumas situações até travar completamente. Essa inibição, ela pode privar suas vítimas, entre aspas, de momentos inesquecíveis, causar problemas sociais e prejudicar a vida pessoal e profissional. Quantas vezes você hesitou e deixou de viver algo por medo ou por insegurança? Isso acontece muito com as pessoas tímidas. Há quem diga que a timidez não passa de bobagem, mas está longe de ser bobagem. Esse mal, ele está ligado a diversas questões psicológicas, por exemplo. E com a ajuda dos convidados de hoje, vamos entender muito mais sobre essa temática. Vamos trazer uma mensagem para você superar a sua timidez, vencer a sua timidez. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Flávia Pulsa. Flávia, ela é psicóloga e diretora do Instituto Neurocoach. Também vai nos ajudar a entender melhor o tema, trazendo também muitas dicas e orientações, o Alan Zick. Alan, ele é professor, palestrante e coach. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra como a universitária Noemi Suelen está superando a timidez. Confira! Enfrentar o novo e encarar uma plateia, por menor que ela fosse, sempre era um problema para Noemi. Era um conjunto de situações, dependendo do público, o microfone, a tribuna, os professores também, um seminário. Eu me lembro até o tema, era de bioenergética, e eu tinha passado dias estudando, tinha certeza que tinha domínio do assunto, e na hora eu percebi uma desorganização das ideias. Quando nós vamos falar em público, nós trazemos conosco esse momento, e nós trazemos conosco todo um conjunto de momentos que existia desde quando eu era pequenininho. E muitas das crianças associam a exposição a riscos, porque foram penalizadas em algum momento onde estavam expostas e não foi uma experiência muito bem sucedida. Isso gera traumas para algumas pessoas e não geram traumas para outras pessoas. O velho branco, a gagueira na hora de falar em público e a repetição de palavras são características que vivem na cola de quem é tímido. Então, pensando no futuro profissional, a estudante de psicologia resolveu procurar um curso de oratória. O que me trouxe foi me comunicar melhor com as pessoas. E também eu fiz pesquisas e já vi que era uma necessidade minha também estar fazendo o curso. E ele tem me ajudado bastante. Abelardo é instrutor do curso de oratória e conta como as aulas podem ajudar a mandar a timidez para longe. O medo de falar em público ele vai existir. Agora, como eu lido com esse sentimento é que vai fazer com que eu passe mais confiança para a minha plateia e mude a minha maneira de me relacionar com esse sentimento, conquistando a minha autoconfiança. Esse é um processo que um bom curso de oratória permite que o participante faça, trabalhando ele individualmente. Não adianta você fazer explanações em grupo e você ver um ou outro participar.
Você tem que entender o que é para fazer e tem que se expor individualmente para exercitando o que se tem que fazer, sentindo como é que você se dá com essas técnicas, você comece a perceber que consegue dominá-las e consegue passar uma ótima imagem, apesar do receio que possa estar sentindo. O curso de Noemi teve a duração de 2 sábados e uma carga horária diária de 8 horas. Quando gravamos a matéria, ela estava na metade do curso, mas o resultado já era bastante claro. A gente aprende a organização de ideias, gesticulação, a lidar com microfones, tribuna, fazemos treinamento na sala e depois do treinamento eu tenho me lidado melhor em comunicar com as pessoas na faculdade, no dia a dia também, que a gente não só usa a oratória para apresentações, a gente usa também no dia a dia. Você tem uma entrevista de emprego importante e não dá para fazer um curso de oratória, né? Mas não tem problema não. O Abelardo preparou umas dicas para você. Você deve ter muito cuidado para não expressar os seus problemas na sua imagem corporal. Isso acontece com muita frequência. Muito cuidado com as suas mãos. É muito fácil jogar nervosismo para as mãos. Então as pessoas começam a esfregar as mãos, começam a brincar com dedos, muitas estralam os dedos. Coloque, se possível, um semblante agradável, um semblante confiante. Fale com energia, procurar saber o que a empresa espera de você. É preciso entender qual é a vaga. Se a vaga for para uma pessoa introspectiva, se a vaga for para uma pessoa que fique centrada, só observando o seu trabalho, fazendo relatórios. Ok, ótimas dicas simples que você pode colocar em prática, né, para vencer a timidez e você se destacar, por exemplo, numa entrevista de emprego. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas dicas e orientações para você que está em casa nos acompanhando, mas agora é o momento da gente abrir o espaço do assunto do dia para você interagir, para você participar. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Olha só, você que está em casa já pode ligar para a gente na nossa linha interativa para responder aqui a nossa seguinte pergunta. A enquete do dia acaba de ser lançada para você participar com a gente. Você já perdeu uma oportunidade de emprego por causa de sua timidez? A nossa pergunta de hoje é muito objetiva, você vai ligar para responder sim ou não. Você já perdeu uma oportunidade de emprego por conta da sua timidez? 3424-1547 é a nossa linha interativa, você pode ligar, deixar a sua participação aqui, responder a nossa enquete, também deixar sua dúvida sobre o tema. Temos outra linha interativa também disponível, 3424-1977, também está disponível para você interagir com a gente, 1547 e 1977. Mas se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível na internet. Você acessa, deixa depoimento, deixa dúvidas, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. Se você tem acesso ao WhatsApp, tá em mãos, seu celular, né, para você mandar sua mensagem, o nosso número também é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E uma entrevista de emprego é um momento de tensão, até para os profissionais mais experientes. Afinal, é natural do ser humano ele ficar ansioso ao saber que está sendo avaliado. Mas é preciso saber como vencer a timidez para se destacar e conquistar aquela tão sonhada vaga. Muitas vezes, pessoas tímidas, elas sofrem por serem como são. A dificuldade em se comunicar ela pode gerar prejuízos, sim, pessoais, sociais e profissionais. No entanto, existem algumas vantagens em ser tímido também, que podem ser muito bem exploradas, como a concentração e a criatividade. A gente vai, a partir deste momento, abrir o nosso programa para trazer, muitas dicas nesse começo de semana para você perder o medo de falar em público, para você vencer a timidez e se destacar. Queria dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Flávia Pussa, psicóloga, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Tá, muito obrigada pela oportunidade, muito importante o assunto, né? Também queria dar boas-vindas ao Alan Zick, ele que é professor, palestrante e coach. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, é uma honra, uma alegria muito grande poder colaborar com o pessoal.
Começar a semana trazendo uma mensagem positiva para quem está em casa, né? No Brasil, são mais de 13 milhões de desempregados, tem muita gente em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, né? E além da falta de oportunidades, falta de vagas, tem também gente que está brigando, né, contra a timidez. Para a gente entender, né, o que é que passa na cabeça de um tímido, né? Como é que a gente poderia iniciar o programa definindo a timidez? O que é que seria a timidez? É uma doença, Flávia? Olha, eu estou vendo a quantidade de informações que tem na internet e às vezes se faz um trocadilho, uma confusão em cima de introvertido e a parte de timidez, né? Introvertido é exatamente aquela pessoa que ela é mais concentrada, ela é mais focada naquilo que ela está fazendo, embora o extrovertido também seja, mas em menor proporção, porque o introvertido ele é mais analítico. Agora, a timidez ela é uma construção social. Né? Então, eu vou nascer introvertido ou extrospectivo, né? Ou extrovertido. Mas eu vou construindo a questão da timidez socialmente, ela é construída. Então, a gente pode, a partir de treinamento próprio, a gente começar a lidar. Então, uma pessoa pode ser altamente extrovertida e ser tímida. E uma pessoa pode ser altamente introvertida e não ser tímida, né? Então, a introversão por si só, ela não caracteriza um quadro de timidez, né? A gente precisa ter isso bem claro, porque quando a gente percebe assim que a timidez é uma construção, isso vai para os pais, né? Então, você está com seu filho lá, indiretamente você está contribuindo para tornar a vida dele mais fácil ou mais difícil, na medida em que você não interage, deixa com que ele interaja pouco enquanto criança, enquanto adolescente, e aí vai tolhendo a liberdade dele e depois a gente solta para o mundo adulto e diz, vá construir sua vida, né? Então, isso aí realmente traz prejuízo e a gente, se não tratar, ele vai amargando prejuízo para a vida toda. A gente viu, né, o exemplo da Noemi, ela por conta própria procurou um curso de oratória porque ela viu que era muito importante que ela se comunicasse melhor. Ela vai se formar psicóloga e notou, né, essa necessidade de se comunicar melhor e o curso de oratória, né, para ela foi o mais adequado. Ela já está na metade do curso e com um bom aproveitamento. Mas quem não tem a oportunidade de fazer um curso de oratória, por exemplo, Alan, pode fazer o que para tentar minimizar os efeitos da timidez? A primeira coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo, como a doutora colocou muito bem também, é que é um para cada um. Então, o universo é um para cada um. A minha experiência é a minha experiência, a sua experiência é a sua, a dela, a dela. A mesma coisa vai acontecer com todos eles. Então, nessa perspectiva, é muito importante que primeiro você entenda, pratique o seu autoconhecimento para saber onde está o seu bloqueio, quais são os meus limites. Por que isso acontece, sabe? Já que é uma construção social, já que o meio é quem faz com que eu me torne tímido ou não, os estímulos, às vezes até mesmo o próprio bullying faz com que a gente se sinta cada vez mais tímido, é importante que primeiro eu olhe para dentro, consiga entender, consiga compreender o que acontece comigo, para a partir daí começar a quebrar o meu medo. A timidez acontece muitas vezes por conta disso, o medo do julgamento do outro. Então, nessa perspectiva, é muito bom você primeiro entender o que acontece, depois que você fizer isso, começar a fazer pequenos testes sem se colocar em risco. Eu lhe dou um exemplo. No coaching, a gente trabalha com a zona de desenvolvimento. O que seria isso? Nós temos a zona de conforto, que é onde você está agora. A zona de desenvolvimento é uma área onde você pode aprender e errar sem correr muitos riscos, que é importante também, e a zona de risco, que é quando você coloca no extremo. Por exemplo, uma pessoa muito tímida agora teria muita dificuldade em estar aqui onde nós estamos falando, ainda mais ao vivo. Então, quando você percebe que isso é um para cada um e que você consegue no seu dia a dia gerar condições, gerar meio, gerar formato para você desenvolver suas habilidades, você começa passo a passo a tirar o medo e agir um pouco mais. Tira e age um pouco mais. Então, no seu cotidiano, você vai conseguir identificar, sim, várias coisas para você poder andar com suas próprias pernas. No começo não é muito fácil, né? No primeiro passo ali vai gerar um certo sofrimento, porque quem é tímido, ele sofre quando é colocado em algumas situações. Mas tem que ter o primeiro passo. E essa questão que o Alan falou, né? Essa do autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou, como é que eu estou funcionando. Porque eu posso ter uma fobia social e eu colocar o nome de timidez. E aquilo começar
a mexer muito comigo, né? Eu ter uma crise de pânico porque eu estou falando e tal. Mas entender, me conhecer, saber que eu sou tímido e que eu preciso lidar com isso é importante porque promove o autoconhecimento. E quando eu não faço isso, o nível de estresse, né? O nível de ansiedade, ele tende a aumentar. E nesse aumento, muitas pessoas vão desencadeando outros tipos de problema. Né? Então, geralmente, um tímido é uma pessoa altamente tensa, porque ele está sendo colocado em vários ambientes que vai deixá-lo assim. O nível de ansiedade dele e de estresse, ele é contínuo e ele tende a aumentar cada vez mais que ele sai dessa zona de risco, que ele vai para o risco, ele vai ter que se colocar nela. Né? E a gente precisa ter muito cuidado disso, porque a gente vai alterar as nossas glândulas suprarrenais, né? Em que ali, tendo uma ação maior, vai impedir dele crescer, vai deixar ele mais confuso, vai deixar ele mais retraído, vai deixar ele mais sem vontade até de sair, de ir para a escola, de fazer as coisas dele, né? Então, existe um teste, que é chamado o teste da saliva, em que eu posso medir o nível de cortisol, a curva de cortisol nele, e aí eu vou saber o nível. Então, eu peguei um adolescente, ele tem 18 anos, e quando eu pedi à mãe, porque ele estava lidando sem saber como lidar com as situações, e aí foi visto que a curva do cortisol dele estava altíssima, ele estava com nível de estresse. Mas qual é o estresse que um adolescente ou um jovem vai ter, né? Por conta disso, por esse aumento de ansiedade, por não saber lidar, a curva do cortisol ele vai a 1000 por hora, e o teste da saliva ele nos dá essas informações. E existem medicações naturais que você pode baixar esse nível. Né? Geralmente, né, essa descoberta, ela acontece quando essa pessoa ela precisa ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, ou antes disso já, né, esse adolescente ele passa a perceber que precisa de uma ajuda, né? Tem um momento, né, e tem algum gatilho para compreender, né, essa timidez exagerada? Muitas vezes, a comparação dentro da própria escola, quando você vai fazer uma apresentação, quando você precisa se expor ao público, quando alguém te pergunta alguma coisa, e eu sei disso como professor, que muitas vezes você pergunta, sabe que aquele aluno sabe, mas ele não dá a resposta, pela timidez. O medo de errar é tão grande que o cortisol aumenta por conta do estresse, e a pessoa começa a suprimir suas emoções por conta disso. Começa a desenvolver emoções que a gente entende como emoções que são negativas, aquelas que vão gerar outros distúrbios, que vão gerar outros problemas, e a gente acaba tendo um problema muito maior, como a Flávia colocou, que vai gerar na gente um distúrbio futuro muito maior. Então, é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia, é como se fosse uma bola de neve mesmo. E a timidez, ela tem vários graus para a gente compreender, né? E até que grau a gente poderia considerar a timidez ela normal? Menina, eu não posso nem chamar normal, né? Porque a timidez ela vai causar um prejuízo para a pessoa, né? Agora tem aquela timidez que realmente veta a gente, né? A gente estava conversando lá e a gente viu assim que nós estamos no mesmo barco, né? Nós somos tímidos que conseguiram reverter a situação, mas com bons trabalhos, e Alan vai falar mais sobre isso, mas essa questão não tem essa classificação, embora a gente diga que é o prejuízo, né? Existe aquele tímido que ele consegue driblar, ele conta uma piada, ele leva o pessoal a rir, e aí ele está tímido, todo mundo está rindo e ninguém está percebendo que ele está tímido, né? Então tem aquele nível mais moderado, que eu vou, mas eu me retraio, e tem aquele tímido que se você chamar, ele termina dizendo que não vai para a vaga de emprego, porque tem dificuldade em falar com o chefe, ele pede demissão, porque ele está sendo colocado numa posição que vai exigir dele esse contato. Eu tenho pessoas lá no consultório que eu atendo com isso, assim, Flávio, eu recebi uma promoção, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que lidar com treinamento, eu tenho que lidar com o alto escalão da empresa, e eu não sei, quando eu estou diante de uma autoridade, eu veto, eu esqueço, dá um branco, eu não funciono bem, né? Então, podemos colocar assim, timidez por timidez, ela sempre maléfica, né? Ela vai estar sempre trazendo prejuízos, leve, moderado ou mais grave, impossibilitando você de crescer. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como vencer a timidez. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana, ótima segunda-feira. Para vocês que nos acompanham, o destaque é do G1. Coach dá dicas para superar o medo de falar em público. O medo de falar em público é um obstáculo para muita gente e superar essa barreira pode ajudar na hora de conseguir uma oportunidade de emprego. A coach Tatiana Iannacone mostrou que ter vergonha em falar em público tem relação com a timidez e é muito mais comum do que a gente imagina. Segundo ela, é preciso trabalhar a autoconfiança. Existem técnicas simples que podem ser praticadas em casa, como, por exemplo, interagir mais com as pessoas que temos mais contato, que temos mais afinidade e depois conversar mais com quem não conhecemos. Além de interferir na vida pessoal, a timidez pode atrapalhar em uma entrevista de emprego. De acordo com a coach, é na entrevista que a pessoa tem a oportunidade de mostrar suas competências. E o fato de ser tímido pode fazer com que a pessoa não consiga se expressar bem para mostrar o seu potencial. Para saber dicas de como se expressar melhor, de como superar a timidez, a gente volta lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações da internet. E parte, do que a Tânia trouxe aí na notícia da internet responde a pergunta que a gente fez no bloco anterior aqui do nosso programa. A gente deixou a pergunta no ar para responder, então vamos complementar nesse bloco do programa, de que forma o profissional coach ele pode ajudar quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, quem já está no mercado de trabalho e quer se destacar, Vamos complementar o que a Tânia acabou de falar. De que forma vocês, os dois são coach, De que forma vocês ajudam? Primeiro, a pessoa que está em busca de uma recolocação, porque não está fácil. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, muitos estão em busca dessa recolocação e além da falta de oportunidade, tem que lidar também com a timidez. É outro obstáculo que pode sim ser superado. De que forma? Flávia. A gente precisa entender que no processo de coaching, você é levado, primeiro, como a gente já colocou aqui, a questão do autoconhecimento. Eu não passo para nenhuma outra etapa e fase se eu não me conhecer, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero atingir. A partir daí é ver as suas competências. O que é que eu tenho de bom? E o que é que eu posso me sobressair com essas minhas competências? Porque isso vai adquirindo aquela autoconfiança. Eu sou capaz, eu sei fazer isso. E a partir do momento em que você começa a falar para você, tem um ditado popular que diz que o mentiroso ele mente tanto que acaba acreditando na mentira. Isso para o lado maléfico. Mas se eu colocar isso para o lado benéfico se eu tiver contato e me conhecer cada dia mais, eu posso começar a acreditar que realmente eu sou capaz. Porque eu percebo no dia a dia a condição, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Então, na hora que ele está se expondo nas primeiras sessões de coaching, que ele vai estar sendo avaliado e também vai se colocando, ele vai percebendo que ele conhece muita coisa dele mesmo, que ele sabe lidar com isso, mas que a timidez ou esse medo do que o outro pode pensar dele é que está sabotando ele, que está fazendo com que ele não produza como ele poderia, E geralmente quem chega até profissional coach é quem está em busca de uma recolocação ou quem muda de cargo, por exemplo, como a Flávia trouxe como exemplo no bloco anterior aqui do nosso programa. Geralmente é quem está galgando um sucesso, um crescimento profissional ou ambos procuram? Hoje eu atendo empreendedores, gestores, executivos, pessoas em busca de recolocação também, mas o principal são as pessoas que querem uma promoção. Hoje em dia é isso. O que acontece? As pessoas, como ela falou anteriormente, não sabem muito bem como lidar com a nova situação. Então eu ascendi, eu subi, eu procurei agora uma nova função para mim, eu galguei, eu lutei por aquilo. Muitas vezes você tem um mérito daquilo, mas não sabe como lidar. Então a preparação, a partir do autoconhecimento, do meu desejo, daquilo que eu realmente busco e das minhas competências, como ela muito bem colocou, essa preparação faz com que a gente possa, de fato, começar a apresentar de uma forma muito mais tranquila. Eu costumo dizer o seguinte, que a conversa que eu tenho com você é a mesma conversa que eu tenho com meu filho, que é a mesma conversa que eu posso ter
com um entrevistador, por exemplo, ou com uma pessoa para quem eu vou apresentar alguma coisa. Altos executivos. É internalizar a verdade. Quando eu sei a minha história, quando eu sei e entendo exatamente o que acontece comigo, quando eu tenho esse autoconhecimento para trabalhar a minha autoconfiança, automaticamente eu naturalizo. E naturalizando eu posso, de fato, apresentar. Se é verdade, por que eu tenho medo de contar? Agora tem que ter alguns cuidados, né? Quando você fala assim, né? De falar como está conversando com a gente aqui, conversando com algum parente em casa, porque às vezes as pessoas elas podem meio que confundir, né? E querer tratar o entrevistador como um amigo íntimo e às vezes usar gírias, por exemplo, no processo seletivo. Isso não pode acontecer. Não. A linguagem não deve. A linguagem tem que ser mantida. Então você entende que aquilo que eu vou te contar é verdade, então eu internalizo isso, mas eu não trato você da mesma forma como eu trato meu filho, um amigo, um parente, uma pessoa muito próxima. É mais a estrutura, né, Alan? A estrutura é a mesma, Isso, a conversa. Mas o teor, a qualidade dessa conversa, né, é que... A forma de apresentar. A forma de apresentar. Existe uma série de protocolos que a gente precisa colocar, né, para que a gente possa apresentar de forma coerente, ou seja, de uma forma correta, linear e que a gente possa explicar com clareza. É tão difícil assim falar em público, né? A gente viu vários exemplos na reportagem, a gente viu a Noemi que procurou para se comunicar melhor. É difícil falar em público? É muito difícil assim? Ou as pessoas elas começam a criar esse obstáculo, né, na mente, a imaginar várias coisas? Ou existe um certo grau de dificuldade em falar em público? Já imaginou, Valdson, você está acompanhando o resto da vida e diz assim, não fale alto, você fala muito alto. A sua maneira de falar, você gesticula, você faz isso. Então, a vida inteira as pessoas estarem falando mal de você, você vai internalizando uma crença que diz que você não é capaz, que você não pode. Imagine essa pessoa no dia a dia. Então, não é uma coisa assim fácil da pessoa lidar, porque ela vem massacrada com várias situações de que quando a pessoa chega numa timidez, ela já chegou com vários prejuízos, mas foram palavras assim, ou situações que ela viu. Eita, eu já vi que aquela pessoa passou por essa situação, então eu não vou falar para passar. Então, eu estou falando em público, ou estou falando com você, mas será que eu estou falando certo? Será que as pessoas em casa estão entendendo? Ou será que as pessoas estão percebendo, ou estão tendo uma imagem deturpada de mim? Será que eu estou agradando? Né? Então, esse nível de reprovação. E se eu tiver, Valdson, um traço de personalidade obsessiva, são pessoas que se cobram demais. Elas são perfeccionistas, elas não aceitam errar jamais. Né? Então, esse nível de cobrança interna, além de você, a situação cobrar, porque a gente está ao vivo, nós estamos ao vivo, e esse ao vivo cobrar de nós uma postura, será que eu vou atingir o que o público está querendo e tal, né? Existe também uma cobrança interna. Será, olha, eu estou vendo como eu estou falando, então você está segura, você está fazendo isso? Então, se eu tiver um traço de personalidade obsessiva, eu vou ser muito meu algoz, sabe? Eu vou lutar. E eu percebi numa entrevista que eu dei, a pessoa estava me entrevistando, quando eu falei o traço de uma pessoa que tinha distimia, que é a doença do mau humor, e ela dizia, não, mas eu tenho isso, eu sou isso. E eu fazia tudo para não rir na hora, né? Porque ela tinha um nível de cobrança interna muito grande, sabe? É uma autocrítica, né? Muito Às vezes, grande. a pessoa comete uma autossabotagem, né? Ela se priva de muitas coisas, perde muitas oportunidades. Isso não é interessante. Vai comprometer a qualidade de vida dessa pessoa, com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. As pessoas acabam tendo muito medo do julgamento do outro. E isso acaba realmente prejudicando muita coisa. Como ela bem falou, muitos traumas acabam acontecendo porque você internaliza aquilo como uma verdade absoluta, o que amplia o tamanho do medo. E aí entram vários distúrbios, como de ansiedade, por exemplo, que acaba prejudicando muito as pessoas. Muito. Então, tomar cuidado com as crenças, aquilo que a gente diz, por exemplo, para os filhos da gente, principalmente na primeira infância, que é quando a gente vai formar as nossas crenças. Nessa formação de crença, a gente pode comprometer ou pode potencializar, que aí, como você falou anteriormente, qual é a habilidade que essa pessoa tem e o que é que eu posso fazer para potencializar isso nela. Então, é minimizar o risco e criar coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Não é fácil, mas é possível. Alan, estou falando Fica dessa coisa, né? Eu achei uma coisa interessante. Você pega
uma criança, um filho, você grita e vê que um reage de um jeito, outro reage do outro, né? Então, a mãe já perceber que aquela criança ela tem uma sensibilidade maior para absorver os comandos negativos, a fala negativa dos pais, e os pais já intervirem aí e já entrar com uma ação educativa. Né? Na infância, né, que ação educativa poderia ajudar a minimizar uma criança, né, tímida, por exemplo? Desse exemplo que você acabou de trazer. Valdson, eu tenho 3 netos, na realidade são 5 ao todo, mas eu tenho a minha netinha, ela está com 1 ano e 6 meses. E nessa idade, eu percebo ela tímida, ela absorve mais. Quando a gente diz assim, não faça isso, então ela já interage, já meu outro neto não. Ele vai para frente, ele questiona você, sempre, desde pequeno ele foi assim. Já a minha neta não, ela tem um certo retraimento. Então eu percebo que com ela eu tenho que ter muito cuidado na hora de falar. Porque o nível de absorção dela, do não, que não pode, vai ser muito mais forte. Então, se não tiver cuidado, ela vai ter uma tendência a desenvolver uma timidez se as circunstâncias colaborarem para isso, se as pessoas em volta dela começarem a fazer isso. Então, eu começo a dizer, olha, Valentina, você pode fazer isso, olha, isso aqui é bom, olha que coisa boa é isso que você faz, para dar uma certa autonomia e dizer que o que ela faz é importante para mim. Né, da gente valorizar aquilo que o filho, ou o neto, ou um sobrinho esteja fazendo. Né. Ok, a gente falou dessa questão de falar em público, né, se é difícil ou não, foi muito bem explicado pelos convidados, mas na hora de avaliar esse discurso, né, o que é que vocês levam em consideração? Falar a verdade, né, a primeira coisa que esse candidato a uma vaga de emprego, por exemplo, ele tem que ter em mente e tem que falar sim, e além de falar a verdade, o que mais vocês analisam? Tom de voz, se gesticula muito, o que mais, né? Que pontos que a gente poderiam deixar claro para quem está em casa compreender melhor? O que é que vocês analisam no momento de um discurso? Como você citou no começo, às vezes varia muito de vaga para vaga. Então depende muito da necessidade de cada um, de cada vaga nesse sentido, né? Então quando a gente para e olha, vê que a pessoa está muito tímida, às vezes é pelo próprio nervosismo, a gente procura de uma forma ou de outra deixar a pessoa naturalizar, tranquilizar, relaxar um pouco mais, faz algumas perguntas laterais, perguntas que às vezes não estão dentro do assunto, para naturalizar. Mas a primeira das coisas a questão da confiança é importante, a verdade é fundamental. Muitas vezes, em muitas entrevistas, dentro das avaliações, e quando a gente, por exemplo, eu treino pessoas para RH, então, para fazer a análise do contexto, né, para a pessoa poder perceber as microexpressões, né, que são as expressões que a gente tem para ver se tem congruência, se tem verdade naquilo. Porque muitas vezes o cara está dizendo sim, e está dizendo sim, e não. Ou seja, o próprio corpo fala. E a expressão da gente sabe, na neurociência, que 93% da nossa comunicação é não verbal, apenas 7% é falado. Então a fala faz a mensagem, faz chegar o outro, o interlocutor, ele percebe tudo, mas é um conjunto de coisas que faz com que a gente tenha uma avaliação muito mais clara. O tom de voz é importante, olhar no olho é importante, a abertura do tronco, né, o dorso, demonstra que você está à vontade, que você quer realmente colaborar com alguma situação. Então são características que a gente vai somando para que a gente possa fazer uma avaliação e, inclusive, né, para o pessoal que está procurando emprego também, passar mais confiança para o entrevistador. As vestes também, né? Como essa pessoa se comporta se vestindo, também os avaliadores levam em consideração? Até a posição dos pés, a gente tem uma ideia de ficar, né, desse jeito e debruçada, né? A gente fica muito nessa posição com as pernas, ou usar as mãos, ou o tipo de roupa, né, como se eu tivesse o tempo todo, tá? Isso é importante da gente não estar fazendo numa seleção. Vamos repetir o gesto, né, para quem está em casa acompanhar melhor, né? Geralmente os pés ficam em posição. Quando as pessoas começam a cruzar assim as pernas ou botar e fica mais encurvado, é como se não desse credibilidade àquilo que ela está falando. É como se assim, não olhe para mim não, eu não sou digna que você olhe. Né? Então essa postura aqui dá uma coisa decaída, como se não valesse muito a pena, como se eu não tivesse tanta coisa para oferecer ao outro. Né? Então na hora que eu mudo a postura, que
eu posso cruzar os braços ou as pernas e ficar mais à vontade, eu passo uma leveza naquilo que eu estou falando, né? Então é muito importante na hora da entrevista eu não utilizar coisas como baixar a cabeça, ou ter um mau jeito na perna, ou ficar assim como se eu tivesse, vá, diga, né? Então muito numa postura de não fazer uso daquilo que eu tenho, que é meu próprio corpo. Também verificar uma coisa, Watson, por essa questão da gente não estar com a quantidade de vagas de emprego disponível, eu acabo querendo um emprego que eu não tenho perfil, sim, mas eu preciso daquele emprego e eu quero a todo custo. Só que isso vai me elevar meu nível de ansiedade, porque eu não... eu vou ser, vamos supor, eu tenho que ser apresentador, eu tenho que estar ali na frente, eu tenho que exercer isso quando eu não estou preparado. Alguém diz assim, não, mas aí ele vai ficar tolhido? Não. Eu estou colocando um peso maior, mais cedo ou mais tarde. Ele pode entrar com várias sequelas, porque ele vai estar num nível de estresse contínuo, né? E isso vai trazer prejuízo. Então, não é o trabalho pelo trabalho. Eu pego qualquer coisa, quem eu sou, é o que eu quero. Não, eu quero tudo, eu faço tudo, né? Com esse intuito de dizer assim, eu quero entrar no mercado de trabalho. E isso pode trazer sérios prejuízos, como até detonar uma depressão numa pessoa, né? Então, ter consciência disso, das suas competências, saber até onde você pode ir. Claro que você pode assumir aquela posição, mas você se submeter a um treino. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer muitas dicas para você que está em casa nos acompanhando. Se você tem dúvidas, pode mandar sim sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 99209-4819. Você manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Agora a gente vai a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje trazendo várias dicas para você vencer a timidez e se destacar no mercado de trabalho ou conseguir aquela tão almejada vaga, né? Aquela recolocação no mercado de trabalho. E você sabia que a timidez ela pode limitar a qualidade de vida, especialmente quando causa ali sofrimento e afeta o seu relacionamento com a própria família, com os amigos ou com os colegas de trabalho? Adotar várias estratégias podem ajudar e muito, né? As estratégias que a gente já falou aqui no decorrer do nosso programa podem ajudar você que está em casa, mas se não for possível manter esses pensamentos e atitudes na prática, você pode, né, buscar uma ajuda de um psicólogo, por exemplo. Ele vai te auxiliar bastante nesse processo. Flávia Pulsa é psicóloga e coach, está aqui nos ajudando a compreender melhor o assunto. Também o Alan, ele está aqui, Alan está aqui para nos auxiliar também com várias dicas. Temos aqui algumas telas que vão ilustrar ainda mais o nosso bate-papo de hoje. São dicas para você superar a sua timidez. Vou mostrar aqui no nosso telão e a gente reflete um pouco mais sobre isso. Como é que a gente coloca isso aqui em prática? O primeiro ponto que aparece é o seguinte: conheça e ame a si mesmo. É um ponto muito importante para a gente iniciar essa batalha, né, contra a timidez. Flávia Pulsa. Conhecer e amar a si mesmo é um ponto muito importante. E isso está entre 0 a 2 anos de idade, quando a criança está desenvolvendo a questão do amar a si mesmo, na hora em que eu sou amada pelo outro, né? Então, essa questão do autoconhecimento, agora, já na fase adulta, e aquela ideia de assim, olha, eu preciso me amar mais, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso ter esse espaço para mim. Quer complementar? Sim, essa parte do conheça e ame a si mesmo faz com que você compreenda, por exemplo, os seus limites. Então, quais são as minhas dificuldades, quais são as habilidades que eu não tenho e que eu gostaria de ter para alcançar aquilo que eu desejo. Então, num processo de autoconhecimento, você consegue desenvolver, ter essa percepção muito mais clara. Ok, ótimas explicações. Vamos aqui para a próxima tela, vamos ver o outro tópico. Arrume a postura, é muito importante para você vencer a timidez, é arrumar a postura. Não é no fisioterapeuta, né, que você vai cuidar um pouquinho da coluna, mas se for o caso, pode até procurar um profissional especializado. Mas quando se fala nessa postura aqui, a gente se refere a quê, Flávia e Alan? É a postura que vem de dentro, né?
eu não posso dizer o que eu não sou. E a postura, ela revela muito isso. Então, na medida em que eu vou adquirindo esse autoconhecimento, que eu vou lidando com as minhas limitações, vou trabalhando minha competência, eu digo, meu Deus, eu posso, eu vou conseguir. Tem tanta gente que está aí no mercado e está conseguindo, e eu sei fazer isso que a pessoa está fazendo. E isso vai empoderando, vai fortificando a pessoa e ela vai alterando assim a sua postura. Então, eu vejo mais uma questão de dentro para fora, né? A postura mais que sinalizando o que está interiormente. Né, isso também vem com o tempo, né, Alan? Sim. E assim, essa postura, como ela colocou bem, que vem de dentro para fora, é a autoconfiança, né? É conhecer realmente o limite, saber que você pode trabalhar e que é com muito trabalho, com muito esforço que você vai conseguir, mas ela se reflete naturalmente na sua postura visual. É um reflexo direto. Então, quando você está tímido ou quando você está triste, abatido, dependendo de como está o seu humor, naquele momento você revela isso através das expressões. Então, começa de um lado, termina do outro e você tem um complemento geral para que você possa realmente andar com as próprias pernas. Falando, né, em postura física, quando a pessoa está mais retraída, né, com timidez, com vergonha, tende a relaxar um pouco mais, né, a querer se esconder. Quando ela está muito confiante, ela pode também estufar o peito. Ambos, né, os extremos, eles são prejudiciais. Tem que ter o equilíbrio. Como é que se chega a esse equilíbrio? A questão do Pilates, do RPG, não é? São formas que você pega de fora para dentro e na medida em que é aquela questão que a gente viu antes, o fora está dizendo que eu posso e tal, e eu começo a internalizar também isso. Então pode ser um movimento de dentro para fora, como eu posso entrar no RPG para trabalhar minha postura, então eu começo a formalizar essa minha forma de agir, e isso aí vai começar a interferir na maneira como eu percebo as coisas. Tem que ter esse equilíbrio porque pode ser algo perigoso, né? Quando a pessoa chega muito confiante, Alan, ela pode meio que passar uma imagem negativa, né? Por mais que ela saiba, por mais que ela tenha se preparado, mas se ela se posiciona de uma forma meio que para intimidar o entrevistador, por exemplo, né? Isso pode ser prejudicial também, por mais que ela tenha conhecimento. Muito prejudicial. A outra pessoa pode entender que você é uma ameaça para ela. Em alguns cargos, por exemplo, pessoas de RH que vão entrevistar pessoas de RH para trabalhar, ser colega, por exemplo. Então, em um determinado momento, se você tem, e pode acontecer, de fato, se você se expressa muito bem, mas é muito invasivo, muito intrusivo, você passa do limite do espaço do outro, acaba que você pode, na outra pessoa, até de forma inconsciente, gerando antipatia. E isso vai ser julgado na tua avaliação. Então, o limite entre uma coisa e outra é fundamental. Você está coberto de razão. O que é julgado também, né, que muita gente não leva em consideração, no momento de uma entrevista de emprego, por exemplo, tem alguns candidatos, né, que a gente vê falando mal da experiência anterior, porque a empresa era desorganizada, a empresa deixava a desejar em tais pontos, né? Isso também pode ser prejudicial a essa pessoa que está com essa certa ansiedade para voltar para o mercado de trabalho. Falar do emprego anterior é algo que deve ser feito ou não pode ser prejudicial? Pegue essa experiência que você está tendo, né, de estar sendo entrevistado para uma nova empresa e foque no que você produz, foque no que você aprendeu, foque no seu diferencial, foque naquela possibilidade que você teve, que a empresa lhe deu, e como você se desenvolveu nela com essa perspectiva de crescimento. Né? Nunca voltando, porque aí leva aquela coisa pessimista. Ali não deixava eu trabalhar, isso acontecia comigo. E não, comece a focar naquilo que faz você crescer. Porque a empresa vai dizer, poxa, essa pessoa leva para cima, essa pessoa tem um pensamento positivo. E não vai ter aquela conclusão de que se essa pessoa conseguir essa vaga na minha empresa, né, se ela for para outra empresa, a minha empresa vai ser mal falada por esse candidato. A intenção é justamente essa. Se você foca no positivo, além de você passar mais confiança para o pessoal, você automaticamente mostra a sua capacidade de resolver problemas. Você vai ter problema em qualquer lugar que você for trabalhar. Se você não tem problema, talvez você não esteja se desenvolvendo o suficiente dentro da empresa. Não tem desafio para você. Então, essa perspectiva, esse modelo, esse posicionamento faz com que a gente realmente consiga demonstrar que eu sou capaz de resolver problema. Apesar do problema, tive um problema, uma dificuldade, um desafio e a solução foi essa aqui.
Aí nesse exato momento deve ter muita gente em casa, né, fazendo a seguinte pergunta: Alan, Flávia, como é que a gente pode ser tão otimista num país onde a situação não está muito otimista, né? Está mais para pessimismo do que otimismo a situação, tanto de emprego, tem muita gente desempregada, está difícil essa recolocação no mercado de trabalho. De que forma eu enxergo um otimismo nesse processo todo de dificuldade? Eu vi isso quando chegou para mim um entregador de água mineral. Flávia, como é que eu vou botar um currículo? Eu quero entrar no mercado, né? Ele estava no mercado informal. Disse, o que é que você faz? Ele consertava a internet, consertava os fios de internet, entregava água. E ali a gente foi trabalhando as competências dele para que ele pudesse construir o currículo dele. Olha, você sabe disso. Você é um vendedor. Você está lá vendendo água mineral no prédio, em condomínios. E ele disse assim, olha, eu já fiz não sei quantos condomínios e tal. Então, você é um bom vendedor, você vende aquele produto. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? E, às vezes, deixa de participar de uma ação maior. Então, a gente começa a perceber isso na pessoa, resgatando, puxando dela o que ela tem de melhor. Ser persistente, né, também é um segredo para quem quer voltar para o mercado de trabalho. Tem que persistir, tem que pensar positivo. Sim, é fundamental levar em consideração o seguinte, talvez uma boa metade dos nossos... como é que eu poderia dizer? Se eu parar para pensar que na década de 80 nós tivemos crises muito piores, ampliar a perspectiva. Na década de 80 faltava leite, faltava tudo, hiperinflação, muitos problemas, e nós superamos essa crise. Se nós superamos aquela crise naquele tempo, hoje a gente também é capaz de superar a atual. Então o otimismo é fundamental, inclusive porque o otimismo no cérebro da gente trabalha com a criatividade e a solução de problemas. Então, quando você está muito pessimista, você já acredita que não pode mudar. E não podendo mudar, você vai ficar na sua zona de conforto. É assim, já é assim. É todo mundo ladrão, é todo mundo... ninguém vai dar jeito, é um problema generalizado. A gente acaba ficando numa zona de conforto que não move a gente para a ação. Então, olhar a perspectiva e dizer que já foi muito pior e que nós vivemos isso, faz com que a gente tenha essa clareza também. Ótimas explicações. Vamos agora até uma próxima tela. Outro tópico para a gente refletir mais, né, sobre como perder a timidez. Aprenda a lidar com a ansiedade. Nem sempre é fácil, né, mas tem que aprender a lidar com a ansiedade para conseguir vencer essa timidez. Como é que a gente poderia abordar esse tópico? Na questão do neurocoach, a gente trabalha muito também com a parte da gastronomia. Às vezes a gente não sabe o tipo de alimento que prejudica até quem tem a questão da hiperatividade. Tem certos alimentos que eles começam a ativar, a deixar você mais ansioso. Essa questão de você comer muito à noite, né? Então já ir dormir com o estômago cheio, isso vai lhe causar uma má postura até não dormir. E isso não vai relaxar você, já vai deixar você pronto, armado para o dia seguinte. Então não há aquele sono reparador. Muitas pessoas, às vezes, precisam entender isso. Para eu ter um sono reparador, se eu dormir às 10 horas, às 2 horas da manhã, vai começando a ser produzida a melatonina, que aí ela vai dar aquele sono reparador. Se algumas pessoas têm dificuldade para dormir, ela pode estar fazendo uso da melatonina, que é manipulável, né? Não é um alopático, a pessoa pode tomar e pegar o quarto, deixar o mais escuro possível para que a produção de melatonina, que só acontece à noite, seja produzida aí, né? Então, a gente está preparando a gente para o dia seguinte. E Jung fala uma coisa que eu amo e eu uso isso direto, que é começar a ter um caderninho, uma caneta, para anotar os seus sonhos. Muitas vezes a gente é direcionado pelos nossos sonhos. E aí já coloca, isso aumenta a minha ansiedade. Será que o dia vai ser bom? Eu tive um sonho péssimo, então vai ser tudo péssimo. E eu entender, não, isso aí foi um sonho. Ele está me avisando alguma coisa, ele está me dando dicas de como eu lidar com as situações adversas que eu vou passar durante o dia. Isso no bom sentido. A gente tem a melatonina, a gente tem a tirosina, que são substâncias. A tirosina é um aminoácido, né? Que está dentro da cadeia do triptofano e da serotonina, que vai estar trabalhando com ansiedade, comportamento de impulso.
E são medicações naturais que você pode pedir ao seu médico para prescrever e ser conduzido a uma farmácia de manipulação, né? Então, a gente lida com ansiedade sem tomar ansiolítico, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com os aspectos alimentares ou comportamentais que podem suscitar ou aumentar a ansiedade. É comum, né, a pessoa chegar no profissional coach dando prazo assim, ó, preciso de tanto tempo para que você me ajude a alcançar tal objetivo. É comum e é normal que isso aconteça? É bom que isso aconteça quando a pessoa chega estipulando ali um prazo ou tem muita ansiedade por trás disso? Tem um abismo de ansiedade por trás disso. Muitas vezes a pessoa tem realmente um deadline. Então eu tenho até o final do mês de julho para fazer isso e eu preciso resolver. Então a gente, de uma forma ou de outra, tem ferramentas que fazem com que a gente consiga acelerar isso, né? Uma das formas que ela, como ela falou muito bem, inclusive parabéns, mais uma vez, uma das formas que ela colocou é que nós somos um sistema. Então, se a gente é um sistema, a gente tem que dormir, tem que comer, né? A meditação é sabidamente uma forma de a gente relaxar, né? Mas meditação é muito difícil, é muito complicado e tal. Não é tão difícil assim. Inclusive tem uma chamada Mindfulness, que é maravilhosa, que é o estado de atenção plena, que é uma das mais requisitadas pelos meus clientes. Então, por que eles querem fazer isso? Porque eles querem se desligar do mundo, do bombardeio do celular, por exemplo, que é terrível para você ter ansiedade. Então, cada vez que o teu celular aí na frente, cada vez que ele toca, ou que ele vibra, ou que dá uma mensagem, como você fica? Você se sente ansioso para olhar ou você consegue controlar? Você consegue passar muito tempo sem internet, por exemplo? Como é que você convive com isso? Então, sendo um sistema, a gente precisa identificar as rotinas e, baseado na rotina de cada um, tirar aquilo que coloca ansiedade ou não, aquilo que fomenta a ansiedade ou não. Outro exemplo também que ajuda muito é a utilização, a prática, na verdade, de atividades físicas regulares. Então, é muito comum, por exemplo, eu faço musculação, corro e faço kickboxing. Então, fazendo os três, eu consigo despejar alguns hormônios e algumas coisas do estresse ali, naquele momento, que vai favorecer a produção da melatonina para ter um sono mais reparador. Então, dentro do conjunto, você passa a olhar de forma mais sistêmica para o que você é e qual é o teu cotidiano. E coloca as válvulas de escape. Com cada válvula dessa, a gente consegue fazer uma redução direta disso. Ô, Valdson, com essa série de atividades físicas que ele faz, a produção de hormônios, né, muito importante. A gente falou nesse tópico, né, das pessoas que ficam muito no celular, utilizam bastante a internet, elas podem utilizar essa ferramenta também para mudar esse quadro de timidez, para, né, pensar em algo mais otimista, para se destacar no mercado de trabalho, porque a força de vontade também, né, faz muita diferença nesse processo todo de autoconhecimento, né, e de preparação para o que está por vir. Tem muitas coisas na internet que a gente pode confiar e assistir vídeos, por exemplo, que podem também auxiliar nesse processo de construção. Isso é uma coisa ótima, né? Porque mindfulness é aquela, né, ou aquele estado de meditação que você vê muito, e de você colocar o fone de ouvido e começar a trabalhar com isso, ver o que está sendo falado da pessoa que está ministrando, também é importante, né? Então, assim, qual é o feedback que se tem dessa pessoa que está apresentando isso? Então, é mais que você ter uma avaliação ali crítica da pessoa e poder avaliar, assim, essa aqui merece uma credibilidade, essa aqui tem um respaldo bom para estar oferecendo esse tipo de serviço. E ver outras pessoas falando, olha, eu fui tímido, olha agora como eu estou, situações que eu passei, coisas, né, como uma pessoa me falou agora há pouco, quando veio para cá e disse assim, olha, Flávia, a minha professora me deu uma caneta para eu segurar, porque ali para eu me dar mais segurança, né? E ela estava usando uma técnica que Melanie Klein, que é uma psicanalista, que de muitos anos, ela fala do objeto transicional. A criança precisa de um objeto para se sentir seguro. Então, você pode pegar uma caneta, pegar alguma coisa, ou friccionar a mão, alguma coisa assim, para lhe dar uma certa segurança, né? Mas é importante a gente utilizar os meios de comunicação. Na internet, por exemplo, né, tem algum site, algo que venha buscar para saber se aquele profissional, coach, por exemplo, é um excelente profissional, é um profissional credenciado para estar exercendo tal função? Porque na internet
tem muitas coisas boas, mas também tem ruins, né? Tem muita gente que coloca a cara lá na internet, diz que é isso, que é aquilo, tenta vender algum curso, algo parecido, né? E às vezes a pessoa termina sendo prejudicada. Já está numa situação financeira complicada, aí faz aquele pequeno investimento e termina se prejudicando mais à frente. Tem algum site, né? Tem como eu me certificar de que aquele profissional é o mais indicado para me auxiliar nesse processo? Se não tiver nenhum site, a procura, como ela falou muito bem, de você verificar qual é a procedência daquela pessoa, o que é que elas dizem sobre ela, depoimentos, você verificar, por exemplo, o número de seguidores nem sempre é uma variável que faz com que você seja bom e credenciado, sabe? Mas é um indicativo que, junto com outras questões, a gente pode somar para entender se realmente aquele cara é um cara credenciado. A gente até conversava antes sobre a banalização dos cursos de coaching, por exemplo. Sim. Em todo canto a gente tem vários cursos de coaching. E nem sempre são cursos que formam profissionais adequados, porque o coaching é uma ferramenta de transformação. Mas por trás dele tem toda uma bagagem para que a gente possa realmente entregar a transformação. Então não é todo curso de coaching, não é todo mundo que é bom o suficiente, que pode passar e ministrar as técnicas da forma adequada. Então é sempre muito bom fazer uma avaliação em cima disso, não confiar somente naquilo que você vê numa fonte, porque hoje em dia a gente tem um bombardeio muito grande de informação. Então informação cruzada é sempre a melhor saída. Mais uma vez eu pedi licença aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar, tem dúvidas, pode mandar para a gente ainda a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você acessa, deixa aí várias perguntas. Daqui a pouco a gente volta para responder a sua dúvida. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre como vencer a timidez para se destacar ou conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, para ajudar você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos a partir deste momento as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos conferir aqui as vagas de emprego disponíveis para este início de semana. Primeira vaga que aparece é uma vaga aqui para auxiliar administrativo, uma oportunidade para preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 954, uma vaga para auxiliar administrativo. Vamos conferir juntos mais uma oportunidade de trabalho. Agora tem uma vaga para gerente comercial, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.500 é o salário, uma vaga para gerente comercial. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Uma vaga para analista de marketing, uma oportunidade. Superior completo é a exigência, experiência exigida de 6 meses, R$ 1.500 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue para aprender mais, né? Como vencer a timidez e se destacar ou conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Temos alguns tópicos aqui que a gente vai mostrar com a ajuda dos convidados. Vamos aprender a colocar isso aqui em prática para a gente vencer a timidez. Essa tela agora diz o seguinte: acredite em você. Como é que a gente poderia abordar nessa aqui? Acredite em você. O que é acreditar em si? Imagina como é difícil, né? As pessoas estarem no seu dia a dia e dizer assim, eu preciso acreditar mais em mim. Né? Quando todo mundo está desacreditando ou desacreditou na minha vida, porque para eu estar com a timidez,
de certa forma, bem ou mal, ou mais forte, isso aconteceu, né? Mas é a principal oportunidade que eu tenho, é dizer assim, eu preciso acreditar que eu sou capaz. Quando eu começo a ver várias histórias de várias pessoas que foram bem-sucedidas, que começaram como eu, né? Tiveram as mesmas dificuldades que eu tive, né? Tiveram que enfrentar as mesmas coisas que eu tive. Eu começo a me identificar com essas pessoas e começo a ter delas ferramentas para exatamente começar a acreditar que vale a pena. Eu vou valer a pena existir. O que eu falo, ele é importante para as pessoas, né? E se eu não estiver aqui falando, poderia ser qualquer outra pessoa, mas não uma pessoa que tivesse a minha característica. Né? Da pessoa começar a trabalhar isso na mente é importante, Valdson. Quando eu acredito em mim, né, eu foco nas minhas competências, isso vai fazer toda a diferença em conseguir uma vaga de emprego. Porque tem gente que só foca tal candidato, né, começa a pensar, tal candidato se preparou, aí fulano tem um curso mais específico, também está buscando emprego, está difícil. Como é que eu devo? Eu devo olhar as competências do outro ou acreditar em mim e olhar minhas competências? Vai fazer diferença, né, na hora de eu conseguir essa vaga. Porque tem gente que só faz isso, né? Olhar que fulano fez um curso em tal lugar, fulano que trabalhou tantos anos em tal empresa. Isso, às vezes, deixa de a gente acreditar em si. Pois é, isso realmente é um fato. Mas as duas coisas são importantes. Então é muito importante que eu olhe para mim, que eu me entenda, que eu perceba quais são os meus gaps, quais são as minhas dificuldades e a partir dali eu busque o meu conhecimento. É importantíssimo buscar o desenvolvimento. A gente fala, tem uma escritora norte-americana chamada Angela Duckworth. Eu acredito que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela escreveu um livrinho fininho, maravilhoso, chamado Garra. Nesse livro Garra, ela trabalha com duas questões primordiais. Quais são as duas? Primeira, que você precisa ter paixão por aquilo que faz para você vencer. Então, se você não gosta, se você não tem vontade, desejo, gana, a paixão propriamente dita, realmente você vai ter dificuldade em perseverar, permanecer. E o segundo é que você precisa aprender que o erro faz parte do processo de aprendizado. Então, é cair e levantar, que é a resiliência, a persistência. Então, quem venceu é um padrão, ela identificou isso, que é um padrão de que as pessoas que venceram trabalharam essas duas questões com muito foco, né, de forma muito determinada. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é, se eu não paro para analisar o outro, como é que eu vou saber o que é que o outro fez de diferente ou de melhor para eu voltar, olhar para mim e dizer, eu não tenho isso, mas eu quero desenvolver. Então, analisar o outro não pode ser paralisador. Precisa ser um critério propriamente dito para que a gente desenvolva aquelas habilidades que nos faltam também. Tudo tem que mover a gente para a ação. Ótimas explicações. Vamos aqui. Outro ponto para você vencer a sua timidez. É importante encarar seu medo. De que forma eu encaro o medo? É me expondo? Se eu tenho medo de falar em público, eu tenho que ir, tenho que fazer? Isso é uma forma de encarar o medo? Ou não é mais ou menos assim que a gente compreende aqui? Você já imaginou, Valdson, você está aprendendo a dirigir, você tem medo do trânsito, e alguém dizer, fica em casa, pega o caderninho e diga, primeiro você vai pegar a direita, vai pegar a esquerda, você tem que ir para a rua, você tem que estar se expondo. É claro que uma exposição controlada, né? Ter o cuidado disso para não ultrapassar, porque se ultrapassar quebra você, então não vai adiantar o aprendizado. Mas basicamente eu preciso encarar meu medo, sabe? Eu preciso estar ali de frente. Eu vou aos poucos, mas eu vou, né? E eu vou em direção dele, porque é exatamente onde está o meu medo que vai estar a minha libertação. Porque enquanto eu ficar dentro da minha caverna, né? Então eu estou presa ali, eu vou criando um ciclo de autossabotagem para que eu não consiga ir além. Para quem tem medo de falar em público, pedir a palavra na reunião de condomínio pode ser um passo interessante? Sim, muito. E eu até coloco alguns passos que antecedem isso. Por exemplo, você está na fila, numa fila qualquer, pode ser no supermercado, pode ser numa fila, sei lá, num ônibus ou em algum lugar, puxa um assunto com alguém. Sabe, bate um papo, conversa sobre alguma coisa muito simples para você ver que muitas vezes... E assim, pode ser que a outra pessoa não te responda. Talvez você não tenha falado alto o suficiente. O volume da voz pode estar muito baixo. Então, essa é uma forma. Uma outra coisa, elevadores, escada, um bom dia que você projeta para alguém, você vai colocando passos
cada vez maiores para você desenvolver suas habilidades. Então, encarar o medo realmente é fundamental. Agora, com muito cuidado, como a senhora colocou muito bem. Se você encarar o medo de uma forma mais responsável, você não se coloca numa zona de risco desesperadora. Você não pode, por exemplo, pegar o carro e sair e colocar 100 km por hora, você acabou de começar a dirigir, acabou de tirar a habilitação. Então, não é assim que funciona, perfeito. É isso mesmo. Vamos ver o próximo tópico, vamos ver aqui o que diz a próxima tela. É importante que você faça contato com as pessoas para você vencer essa timidez. Seria um network, falando assim no mundo de trabalho, a gente compreende como um network. Como o né? Alan falou, né? Esse contato De conversar, mínimo, de né? conversar, de elevador, de alguma coisa que eu quebre isso. Ponto de partida. Faça algo, saia da inércia, saia da sua zona de conforto. É fundamental realmente se relacionar. A vida da gente é feita de relacionamento. E uma das coisas que eu até coloco muito para os meus clientes é que a gente tem uma tríade para construir um hábito e quebrar essas coisas, que é o conhecimento, a prática e a repetição. Conhecimento, prática e repetição. Então eu sei, eu pratico uma vez e eu repito até construir um hábito. Ok, temos agora várias participações através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas perguntas para vocês auxiliarem quem está em casa nos acompanhando, assistindo aqui ao programa Assunto do Dia. Olha só, o Marcos, ele que é de Cosme Damião, bairro de Cosme Damião, no Recife, ele dá parabéns ao assunto, né, e à abordagem dos entrevistados, e ele fala o seguinte, ele deixa aqui a opinião: eu acho que a maior dificuldade em falar em público é o medo de errar e a falta também de intimidade com o microfone. Ele diz que conhece muitos comerciantes que trabalham vendendo, né, vendendo ao público, mas é inimigo do microfone. Como é que se quebra essa barreira, né, de quando vê o microfone já ficar desesperado e com medo? E ele fala, né, ele pontua que a maior dificuldade em falar em público é o medo que ele tem de errar. O que a gente poderia falar aqui para o Marcos que está nos acompanhando? Na matéria surgiu essa questão da oratória. A oratória ela vem para quebrar isso, né? O processo também de coaching ele leva a isso, mas você pegando sua câmera em casa, botando e você falando diante da câmera, você vai vendo sua postura, eita, eu gostei disso, eu falei dessa forma, isso vai quebrando. Ah, tá vendo como eu estava tão engessado? Você começa a se observar e ver como é que você está reagindo. O espelho também, né? Pode ser utilizado. Eu acho que no começo, né, da faculdade, alguns professores deram essa dica e foram interessantes, eu coloquei em prática. Às vezes eu ficava conversando com o espelho, explicando para o espelho o que é que seria. É porque na câmera você pode se reavaliar depois, né? Tem essa possibilidade. Então você fica assistir, olhando assim, né? Realmente, olha como eu falei. Né? Ao segundo vídeo, tá vendo como tá mais leve? Eu consegui ter uma desenvoltura e aí eu vou quebrando um pouco. Ok, temos agora a participação da Vânia, ela que mora em Igaraçu. Ela diz o seguinte, fala que é muito tímida, já deixou de fazer muitas coisas por conta da timidez. Ela diz que está tentando vencer, mas não está sendo fácil. Que ela persista, né? Que um dia ela consegue. Se ela colocar em prática aqui muita coisa do que foi dito, daqui a pouquinho, né? Daqui a 15, 20 dias, quando a gente refizer a pergunta da enquete, então fazer outro programa sobre o tema, ela vai dizer que ela melhorou bastante, né? Nessa questão de perder o medo. Tem uma prática que eu faço que é muito parecida com o que você falou, que desce um nível, eu coloco, por exemplo, o pessoal para poder desenvolver a habilidade da comunicação, que mande para mim qual foi o resumo do seu dia em até 1 minuto, então vai organizar as ideias e a partir dessa organização manda para mim um áudio via WhatsApp. Com esse áudio, a pessoa começa a perceber como é que ela fala e a maior parte de nós estranha muito quando ouve a própria voz pela primeira vez. Até porque a voz da gente, a gente tem a caixa craniana e a gente escuta ela por fora e por dentro. Então, gera uma inibição. Então, diz, minha voz é muito feia, né? A mesma coisa acontece com a relação à imagem. A imagem que a gente vê no espelho é uma imagem invertida. Então, quando a gente olha a imagem direta numa gravação como essa, quando a gente pode fazer uma reavaliação como ela colocou, e manda o áudio, ou seja, primeiro passa do áudio depois, como exercício, vai para o vídeo. Então, quando eles mandam para mim, por exemplo, os clientes, alunos, eles entram em contato, mandam para mim e eu faço uma avaliação direta, objetiva. Né? Digo, olhe para a câmera, porque a câmera vai simular o olho. E o olho é a confiança. Quando eu olho no olho das pessoas, eu passo muito mais confiança e credibilidade. Então, tanto você ouvir a própria voz até habituar, não se preocupe, todo mundo já escuta a sua voz assim, tá? Todo mundo já te vê também da mesma forma. Então, não tem por que ter medo disso.
É conhecimento, prática e repetição. Mesmo no começo, sendo muito difícil, faça até aprender. Uhum. Maria, agora que mora em Prazeres, ela disse o seguinte, não consegue, ela fala que tem dificuldade e não consegue perseverar, ser constante. Ela começa, mas não consegue terminar as atividades. Isso pode ser algo da infância, né? Ela fala que foi muito reprimida enquanto criança. E o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Pode ser da infância, a repressão, ela pode ter hiperatividade e simplesmente está levando a vida e não deu conta disso, porque são todas as coisas que ela inicia, mas não termina, não é? E a questão do foco é fora de série, né? Quando você tem algumas ferramentas que vai trabalhar a pessoa com a questão do foco mesmo, é que elas percebem assim, realmente, o que é que eu quero? Né? Então, dela colocar no papel, pegar um papel e assim, o que é que eu quero da minha vida? E em quanto tempo eu quero chegar nesse ponto? Eu quero estudar, eu quero desenvolver uma carreira, ou eu quero ir no mercado, comprar alguma coisa. O que é que eu quero fazer agora e qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? Né? Quanto vai custar de mim para fazer isso? Então, é importante que a gente comece a fazer alguns exercícios práticos, porque pode estar vinculado a esse comportamento, mas também eu vou descobrindo aí se eu tiver hiperatividade, que aí realmente eu tenho essa tendência à procrastinação, a deixar e não continuar e deixar as coisas de lado, né? Ok, tem uma participação agora do Flávio Marques, ele que é de Campina Grande, na Paraíba, está acompanhando o programa através da internet. A gente agradece aqui a participação do Flávio Marques e ele agradece todas as explicações que foram repassadas, né? E as orientações estão ajudando bastante a vencer algumas barreiras, né, do dia a dia. Ele dá um abraço aqui para todos, a gente agradece a participação do Flávio Marques. São dicas simples e práticas, né? Tudo que foi falado aqui no decorrer do programa, com certeza quem estiver em casa, se colocar em prática em um curto espaço de tempo, vai conseguir ver uma certa diferença, né? Não foi nada fora do comum, né? Do que está próximo. Tem a participação agora da Jéssica, ela está acompanhando também através da internet em Cuiabá, no Mato Grosso. A gente agradece também a participação, a audiência dos telespectadores. Ela fala que é muito tímida e vai fazer a entrevista para o primeiro emprego. Ela fala que está muito nervosa e precisa de uma dica específica para o primeiro emprego. Como é que a Jéssica, lá de Cuiabá, que está nos acompanhando pela internet, ela pode se comportar para se dar bem, né, nessa primeira entrevista? É o primeiro emprego. A primeira das coisas é que ela precisa tentar se tranquilizar. O nervosismo não é fácil, no primeiro momento não é fácil, Jéssica, mas o nervosismo faz com que a gente trave. Então, o medo de ficar fora da primeira entrevista, ficar de fora e perder essa vaga, precisa ser maior, já que é um medo, precisa ter mais medo de perder do que medo de enfrentar. Se é para trocar um medo pelo outro, que seja um medo útil. Então, é se preparar, é ensaiar mentalmente, ensaiar na frente do espelho, como a dica que você passou também, Walter. Então, quando você ensaia, quando você treina, quando você explica o que você precisa, mostrar e demonstrar para os outros, fica muito mais fácil. Volto à tríade, conhecimento, prática e repetição. O que eu vou explicar na entrevista é uma conversa normal. O nosso cérebro é quem cria uma condição absurda e que gera uma ansiedade muito grande. Então, tranquilizar. Uma dica importante que eu passo também para os clientes é a respiração. A respiração é sabidamente uma forma de você começar a gerir, ou seja, controlar a sua respiração, faz com que você comece a gerir suas emoções, baixa o nível de ansiedade. Olhar para cima enquanto está respirando calmamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, também avisa para o nosso cérebro de forma direta, o corpo avisa que está tudo bem. Uma pessoa que está tranquila, não ia olhar que não está tranquila, não iria ficar olhando para cima. Então, olhar para cima é uma mensagem da postura que você joga para o cérebro e que ajuda também. Então, são dois exercícios básicos, tanto de respiração como de postura. Temos várias perguntas aqui, né? Mas como o tempo está corrido, temos alguns minutinhos ainda. Queria que vocês resumissem um pouco sobre um tópico que está sendo muito perguntado aqui, sobre inteligência emocional. O que é que seria inteligência emocional e como se ganha com isso, né? O que é que leva em consideração a inteligência emocional? Para quem está em casa que tem essa dúvida, tem muitas perguntas sobre isso. Nos auxilie em poucos minutos. Pronto. A inteligência emocional é fundamental. Inclusive, eu acredito que seja uma cadeira que deveria ser posta, deveria ser colocada em todas as faculdades, em escolas, em todo lugar.
Principalmente agora que a gente está num mundo muito mais rápido, muito mais dinâmico, com bombardeio de informação, com muita pressão, continuar estudando e se atualizando o tempo todo. Então, aprender a dizer não, por exemplo, é muito difícil. Aprender a abrir mão de algumas coisas também é muito difícil. E gerir bem as emoções faz com que a gente possa tranquilizar, controlar, amenizar aquilo que pode nos prejudicar. Uma pessoa que está abalada emocionalmente, ela pode realmente ter um tipo de reação que ela não espera. Ela pode, inclusive, ter um impulso muito ruim. A gente não controla a emoção, a gente gerencia. São estruturas diferentes dentro do nosso cérebro. Então, primeiro, é entender que você vai sentir a emoção, ela vai acontecer com você. Depois, aquilo vai desencadear um sentimento e um pensamento. Então, nessa perspectiva, é tentar não reagir de sopetão, tentar não reagir de uma vez só. É fundamental desenvolver a inteligência emocional. É um tema muito bom e já fica aqui a sugestão anotada para um próximo encontro, né? Falar sobre inteligência emocional. Vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já perdeu uma oportunidade de emprego por causa da timidez? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 75% responderam que sim, que já perderam uma oportunidade importante por conta da timidez. 25% responderam que não. E a você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Estamos agora na reta final, momento de agradecer aqui aos convidados. Flávia Pussa, ela que é psicóloga e diretora do Instituto Neurocoach. Flávia, obrigado. Considerações finais, fica à vontade. Gerenciar a própria vida não é uma coisa fácil, mas é viável na medida em que você percebe suas limitações. Então, procurar um profissional qualificado para lhe atender nessas questões, né? Ver as dicas do programa, e a parte da oratória, a parte do coach de carreiras, até do coach de vida, né? É importante para ser feito, né? Mas não deixar mais que o prejuízo da timidez possa estar alcançando você e trazendo sérios danos à sua vida, né? Mais uma vez, muito obrigado, Flávia. Obrigada. Também queria agradecer ao Alan Zick. Alan, ele é professor, palestrante e coach. Considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer a todos os presentes também e preste muita atenção, aproveitando o seu gancho, decida mudar. Não mudar pode ser a morte psicológica. Então, se algo te incomoda, vai buscar, vai atrás daquilo que é o teu sonho. Nem todo mundo pode tudo, mas todo mundo pode alguma coisa. Então busque aquilo que você realmente deseja, corra atrás, lute, batalhe, que você vai aumentar as chances de alcançar aquilo que você realmente deseja. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!